Convido os irmãos para abrir, então, a Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. E também, irmãos, já abram em Tito, no capítulo 2 e no versículo 11. Amém? A Bíblia, então, nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 12... e no versículo 7, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que, completa o apóstolo Paulo, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia! Vamos ler também em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 3. Do versículo 3 ao versículo 6, ao versículo 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, em Tito, no capítulo 2 e no versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Amém? Meus irmãos, eu estava meditando acerca do tema que estava ali posto na parede, que corresponde ao tema deste evento direcionado à União Feminina que está acontecendo neste dia. E ali falava, mulher, por que choras? E remeti, então, à passagem da Bíblia que trata da vida de uma mulher chamada Ana. Aleluia! E eu sei que existe uma Ana aí, né, no meio desse povo, mas talvez na situação em que Ana se encontrava, existam muitas outras Anas aqui nesta noite. E a Bíblia fala, irmãos, que Ana então veio ao templo e ela chorava. E eu pensando, né, que muitas vezes o choro é uma linguagem, uma comunicação. É interessante se nós repararmos que a criança não sabe falar. E, portanto, ela chora para se comunicar com a mãe. Então, muitas vezes, o que a gente acha que o bebê está fazendo talvez uma birra, muitas vezes não é uma birra, é que ele realmente está tentando se comunicar por intermédio daquele choro. E é impressionante que no decorrer do tempo e do crescimento, a mãe consegue identificar o que é o choro.
sabe, esse choro aqui é uma dor de barriga, é uma cólica. Esse choro aqui é uma fome, que é leite. A mãe consegue identificar. Aleluia, glória a Jesus. E, irmãos, Ana, eu creio que chegou num ponto da vida dela que as palavras já não comunicavam, ela não sabia expressar com palavras. E então Ana chorava, comunicava a Deus alguma coisa por meio do choro. Aleluia! Irmãos, eu vejo que Paulo passava por uma situação bastante difícil também, porque assim como Ana, ele vinha trazendo uma dificuldade continuamente à presença de Deus, e aquilo ele não via se resolvendo. E aí Paulo, eu creio que se Paulo fosse Paula, estaria acrescentado ali naquele versículo que depois de chorar 3 vezes e pedir a Deus que ele me libertasse do espinho da carne, Deus falou comigo. Mas não, Paulo sendo Paulo, um homem truncadinho, mais valente, mas se percebe que ele trazia essa preocupação com ele. E ele dizia, olha, 3 vezes eu fui na presença de Deus com esta perturbação, com esta dificuldade. Aleluia! Paulo talvez já não tinha palavras para comunicar aquilo que ele estava sentindo. Aleluia! Glória a Jesus! Oh, aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! E aí Paulo entendeu, porque Deus falou com ele. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A minha graça, ela te basta. Mas o que significa isso, meus irmãos? O que significa a minha graça te basta? E aí Deus continua falando com Paulo e Paulo completa. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, a graça de Deus, nós repetimos isso muitas e muitas vezes, nós aprendemos isso nas lições da escola bíblica. A graça de Deus, ela é poder. Existe uma fonte a que o cristão pode recorrer. Existe um doutor a que o cristão pode recorrer. Existe um médico, existe um conselheiro, existe um provedor a que o cristão pode recorrer, que basta, que é suficiente, que tem poder não somente para prescrever o remédio necessário, mas como para prover esse medicamento e operar a cura. E aí, irmãos, se nós vamos em Tito, no capítulo 2, a Bíblia nos fala, Paulo escreve a Tito para que ele então levasse isso à igreja que estava em Creta, numa ilha contaminada por inúmeras heresias, numa ilha cheia de influências pagãs, cheia numa igreja, numa situação em que havia muitas culturas, tudo misturado, o evangelho perdido e Deus escondido atrás de tantas teorias, para que aqueles cristãos não conseguiam mais compreender o que era de fato o evangelho. Aleluia! E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, então orienta a Tito, ele fala, olha, a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. Aleluia! 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 Glória a Jesus! Aleluia! Ensinando-nos, aleluia, em outras versões, a palavra de Deus nos diz, educando-nos. E nós aprendemos, irmãos, que esta palavra educar, o sentido que Paulo dava não é a educação que uma professora dá em uma aula monótona, que seria então a palavra didascos, do grego. A palavra que Paulo usou não foi didascos, mas foi paideu. Aleluia. A palavra que Deus estava de fato falando para Tito olha, a graça de Deus, ela paideu. E o que significa paideu? Paideu era a palavra utilizada que correspondia à educação militar. Uma educação que levava a um domínio da mente, das emoções e do corpo. Aleluia!
E aí, Deus estava falando por intermédio de Paulo que a graça de Deus, ela levava a um domínio, a um suprimento das necessidades. Ela ensinava um controle, ela ensinava algo maravilhoso para solucionar os problemas da alma, do corpo, da mente, de todas as esferas. E era essa própria graça que educava e executava, levando o cristão a uma vida sóbria, a uma vida piedosa, a uma vida justa. Oh, glória a Jesus! E aí, irmãos, nós voltamos à pergunta inicial. Mulher, por que tu choras? Aleluia. O que é que está comprometendo a tua salvação? Qual é a barreira que tem se levantado entre ti e a vida cristã piedosa que tu tens que ter? Quantas vezes? Foram mais de 3 vezes, talvez, que tu veio à presença de Deus, buscando que talvez suprimisse essa necessidade, buscando talvez uma solução que tu mesma propunhas a Deus, e isso não se respondeu. Quantas vezes você pediu? Mas, irmãos, eu quero que você compreenda que a graça de Deus, ela se revelou Salvador a todos os homens. Ou seja, existe um poder disponível para todos os homens, em todas as situações, sejam elas relativas à mente, ao corpo, às emoções, à alma, seja o que for. E essa graça é capaz de suprir em todas as circunstâncias. O cristão tem em suas mãos uma fonte de poder para lhe suprir em todas as necessidades. E essa necessidade não vai te tirar do propósito divino de salvação, porque a graça há de te levar para a salvação que tu necessita. Existe um poder de Deus. Foi o mesmo poder que te tirou de tantas outras situações quando tu clamava por ajuda. Lá, muitos anos, quando tu clamavas por Deus, por socorro, e tu achava que tudo tinha acabado ali, a graça de Deus, ela te tirou de lá, ela te trouxe aqui, e é a mesma graça disponível que vai te ajudar neste momento. A graça de Deus sustentou muitos aqui, quando estavam diante dos leões lá no mundo, na escola, na faculdade. A graça de Deus alcançou alguns aqui quando estavam no leito do hospital. E a graça que é poder, ela está aqui hoje para também te ajudar, te educar, te ensinar, ainda que gerando muitas vezes um contristamento, ela vai ser de proveito para a tua fé. Existe uma diferença do evangelho teórico para um evangelho de poder, que acredita na ação do Espírito Santo, na ação da graça divina. Não te desanimes com as teorias, mas viva e receba o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, esta fraqueza não é para a morte. Esta fraqueza não vai te levar ao inferno. Há uma graça salvadora para a tua vida nesta noite. Mulher, porque choras? Porque choras? Acalma a minha alma. Acalma a minha alma, aquieta a minha alma. Existe um Deus poderoso. Existe um Deus poderoso, cujas mãos estão estendidas e cujos ouvidos não estão agravados. Acredite, creia em Deus e no Espírito Santo, que é poder. Ele vai te sustentar. Aleluia.